Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Tá no ar aí mais um episódio, mais uma reflexão desse perfil chamado Abba Pai Todo Dia. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu coloquei o título da seguinte maneira: Amá-lo significa cuidar do seu coração. Quem já ouviu aquela frase antiga que diz assim, ó, quando a gente ama, a gente cuida. Então, parcialmente ou completamente, essa frase é uma grande verdade. Marcos 10, versículo 32 ao 41. O texto diz assim, ó: Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto que os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, disse Jesus, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, que cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o mesmo cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o mesmo batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Meus irmãos, para pensar, esses dois discípulos aqui agiram com uma insensibilidade muito grande em relação a Jesus. Para pensar no contexto. Eles estavam caminhando, Jesus estava indo à frente, como quase sempre Jesus fazia, né? E eles estavam seguindo Jesus. Os discípulos, aqui o texto fala que os discípulos estavam admirados, enquanto que os que seguiam estavam com medo. Aqui a gente também pode tirar um ensinamento, né? Uma reflexão, mas nós não vamos nos ater a isso aqui, nós vamos direto para essa parte. Novamente, Jesus chamou a parte, né, os seus discípulos, e começou a falar para eles o que ia acontecer. Chamou eles e falaram: ó, a gente vai subir lá para Jerusalém, e o Filho do Homem ele vai ser entregue, né, aos pecadores, aos mestres da lei, aos sacerdotes, e eles vão condenar o Filho do Homem à morte, vão cuspir nele, vão escarnecer dele, vão açoitar ele e vão matar ele. Jesus estava falando de si mesmo que iria acontecer. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Aí tá, imagina o contexto. Jesus está ali caminhando, falando: ó, pessoal, é o seguinte, vai acontecer comigo isso tudo que eu falei para vocês, ó, vão cuspir em mim, vão escarnecer de mim, vão me açoitar, os mestres da lei, os fariseus, vão escarnecer de mim, e eu vou ser morto. Só que aí ele emenda o texto dizendo: só que eu vou ressuscitar no 3º dia. Agora você imagina se você escuta se você está se abrindo com um amigo seu, supondo que você esteja, faz de conta que você está ali preso em algum lugar, você é um prisioneiro, e você recebeu uma sentença de morte dentro de um mês, ou que seja no dia seguinte, e imagina que você procura um amigo seu de cela, aquele amigo que está ali todo dia com você, aquele teu amigo confidente que você pode falar as coisas, e você chega nele e fala: cara, quando chegar amanhã os caras vão me prender, os caras vão colocar aquela algema no meu braço, vão me levar, porque amanhã é o dia da minha sentença, amanhã é o dia da minha execução, e caramba, cara, olha o que eu vou passar amanhã. Aí o cara chega, o amigo dele chega e fala: cara, eu posso te fazer um pedido? O cara fala: não. Tá, o que é o seu pedido? Cara, dá esse colchão pra mim. Você morrer amanhã mesmo, deixa eu ficar com esse colchão, deixa eu sentar nessa cama sua já, porque quando o pessoal vê que você cedeu esse lugar pra mim, esse lugar vai ser meu e ninguém vai tomar. Deixa eu sentar na cama, deixa eu dormir na cama de cima, deixa eu ficar com a sua televisão, não sei, fazendo uma ilustração.
Vocês imaginam o tamanho da insensibilidade desses discípulos quando fizeram isso com Jesus? Jesus estava ali se abrindo, falando das dores, falando do que ele ia passar, ele ia ser escarnecido, cuspido, ia ser assassinado, ia ser morto, e iriam açoitar ele, iam zombar dele. E os dois discípulos, Tiago e João, chega dele e pede: mestre, nós vamos te pedir uma coisa e eu gostaria que o Senhor fizesse. E Jesus fala: o que vocês querem? Ah, Senhor, nós queremos sentar um à sua direita e um à sua esquerda. Gente, vocês imaginam o coração de Jesus nessa hora? Vocês lembram qual foi o título que eu dei para essa reflexão? Amá-lo significa cuidar do seu coração. E aí Jesus começa a discorrer sobre a questão do cálice que ele ia beber. Jesus estava falando sobre a sua situação de ser executado, né, pela palavra, pelo amor, pela sua obra. Mas eu não vou me ater a isso, eu quero me ater a essa parte. Aprende um evangelho muito superficial. É interessante como que as palavras que eu trago aqui, mesmo que eu não prepare nesse sentido, com esse objetivo, quando eu estou aqui trazendo essa reflexão para vocês, eu vejo que essa situação, esse contexto de relacionamento com o Pai, ele aparece nas palavras. Eu não programo isso, eu programo uma reflexão, uma palavra que a gente pode tirar lições, e aí Deus, creio que é Deus, o Espírito Santo movendo, porque minha oração é: Espírito Santo, que sejas tu falando, que não seja eu. Novamente nós chegamos nesse mesmo ponto, que é o nome desse canal aqui, desse perfil, Abba Pai Todo Dia. Esse nome tem como referência um relacionamento diário que nós temos de viver com Deus, que nós temos assim, uma escolha. Você não é obrigado a viver isso, mas é o ideal para o Pai, é o que o Pai deseja de mim, de você, que nós tenhamos não somente uma relação de interesses, mas um relacionamento de amor com Ele. Dentro desse relacionamento existem situações, questões que nós precisamos despertar para elas, e entre elas está isso que eu estou dizendo. Quando a gente ama a Deus verdadeiramente, a gente procura cuidar do coração dele. Quer ver? Ó? Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4 e 30, um versículo muito conhecido, mas poucas pessoas vivem praticando o que esse versículo ensina. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em um outro versículo, o texto vai dizer: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Vocês entendem o nível de relacionamento, o nível de proximidade desse Deus que nós estamos aqui falando, do Abba Pai? Ele habita dentro do nosso ser por meio do seu Espírito. O seu Espírito Santo faz em nós morada. Eu não sei se você sabe, algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo não sabem disso. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Como você provoca ciúmes muitas das vezes na sua esposa, na sua namorada, no seu namorado. Mas o exemplo que eu quero pegar é o relacionamento entre marido e mulher. Vocês estão aí, depois de um tempo isso vai passando, mas no começo é um ciúmes. A gente sabe que se a gente fizer determinada coisa, a gente vai provocar um ciúme no coração da esposa ou da namorada. E quando a gente ama a nossa esposa, a nossa namorada, a gente logicamente não vai ficar fazendo isso para maltratar. A gente vai falar: pô, não vou fazer isso porque eu sei que se eu fizer ela vai ficar enciumada. Não vou fazer isso porque eu sei que se eu fizer eu vou trazer esse sentimento no coração dela, e esse sentimento para ela não vai ser bom. E por que com Deus a gente não tem essa concepção diante do conhecimento da palavra que nos ensina que o Espírito Santo tem ciúmes? O texto que eu li aqui diz que ele tem fortes ciúmes. Por que a gente não leva a nossa vida considerando o coração do Espírito Santo, considerando o que existe dentro do coração do nosso Pai Celestial? Então essa reflexão de hoje é para que você abra os seus olhos, é para que você peça a Deus em oração: Senhor, me dá sensibilidade, me ensina como é cuidar do seu coração, porque muitas das vezes a gente dobra os nossos joelhos e fala: Senhor, eu estou sofrendo isso, eu estou passando aquilo, tal pessoa fez algo que feriu meu coração, ah, Senhor. Ou então às vezes a gente chega e fala: Senhor, eu fiz uma coisa que feriu tal pessoa, me ajude a resolver. Mas a gente não foi ensinado a dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, o que eu fiz que feriu o teu coração? Espírito Santo, o que eu estou fazendo que está trazendo ciúmes ao teu coração?
Será que o meu relacionamento na escola, com os meus colegas, com os meus amigos, será que a minha relação com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado, será que o meu amor ao dinheiro, será que os meus pecados, será que isso está ferindo o teu coração? Hoje é dia da gente colocar a nossa mão, como a gente costuma dizer, na nossa consciência e dobrar os nossos joelhos e falar com o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, me perdoa por toda tristeza que eu causei ao teu coração, me perdoa pelos ciúmes que eu tenho causado no teu coração. Espírito Santo, me ajude a perceber quando eu te provoco ciúmes, quando eu provoco ciúmes em ti. Espírito Santo, me ajude a perceber quando eu entristeço o teu coração e como eu faço isso. E esteja decidido, esteja pronto, esteja disposto a caminhar, a viver a sua vida de uma maneira que não vai entristecer o Senhor. Ah, Joelso, mas isso é impossível. Em um momento e outro a gente vai... Eu também acredito nisso. Eu penso exatamente dessa forma. Nós somos humanos, somos carnes, existe uma parte nossa que é carne e essa parte está sujeita a erros e falhas, mas existem muitas coisas que nós podemos evitar. E a hora que Deus olha para dentro da gente e vê uma intenção, e vê um cuidado com o coração do Senhor, com os sentimentos do Espírito Santo, ele começa a se alegrar muito mais com a nossa vida. Então não é somente entregar a nossa vida a Ele, viver a nossa vida de qualquer jeito, é entregar a nossa vida a Jesus e viver um relacionamento diário com Ele, viver um relacionamento cuidando do seu coração, viver um relacionamento pensando assim, sabe, a gente aprende a tentar fugir do inferno, essa é a verdade, a gente se entrega ao caminho do Senhor, às vezes, de qualquer jeito, só tentando não ser condenado naquele último dia, no dia do julgamento. E Deus não deseja isso. Não é o relacionamento que Deus espera de mim, de você, não é o relacionamento ideal de Deus para mim, para você. O relacionamento ideal é esse: Senhor, eu não vou fazer, não é porque eu vou para o inferno depois, porque Deus te perdoa. Eu acredito no que eu estou dizendo. Deus é misericordioso. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Mas o desejo de Deus é: eu não vou fazer isso porque isso vai entristecer o Espírito Santo. Eu não vou fazer isso porque isso vai ferir o coração do Pai. Esse é o desejo de Deus para com a nossa vida. Esse é o início de um relacionamento ideal que o Pai quer de mim e de você. Amém? Espero que essa reflexão venha abrir os teus olhos e eu quero fazer uma oração com você. Na verdade, hoje eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu te peço por aqueles que estão me ouvindo, para esses que ficaram até o fim do vídeo, Pai, que eles recebam a capacidade, que eles decidam, Pai, viver as suas vidas considerando os teus sentimentos, Senhor, considerando cuidar do teu coração, considerando não te entristecer, Pai, considerando não provocar o teu ciúme, Espírito Santo, porque nós somos teus, Pai. A tua palavra nos diz que nós somos, a tua igreja considerada, ela é a noiva do Cordeiro, e assim como qualquer relacionamento de noivo para com a noiva, existe ciúmes com determinadas coisas que o noivo faz com a noiva, ou que a noiva faz e o noivo sempre sente ciúmes. Isso é verdade, isso é real em nosso relacionamento. Ajude essas pessoas que ficaram até o fim do vídeo a decidirem, Espírito Santo, a terem uma vida e uma caminhada que não te entristeça e não cause ciúmes em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus, decida amar a Deus. Decida cuidar do coração desse Pai que tanto nos ama, que tanto já fez por nós, ao ponto de ter entregado o teu filho, o teu único filho, para viver tudo o que você ouviu aqui, para salvar eu e para salvar você. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe.